Bem-vinda ao Plan Me Podcast. Se você está pronta para escalar, lançar, evoluir o negócio criativo dos seus sonhos, então esse podcast foi feito para você. Com mais de 30 anos de experiência como empreendedora, eu estou aqui para te empoderar com ferramentas e habilidades para criar sua vida nos seus termos. Eu trago conteúdos de criatividade, empreendedorismo consciente, negócios e autoconhecimento. Meu nome é Mercedes Alzueta, estrategista de marcas, mentora de negócios e joalheira. E acredito que para a gente empreender, deve unir intuição com ação. Muito obrigada por fazer parte desta comunidade e se inscrever no canal. Eu sei que estar aqui é uma escolha e eu sou muito grata por isso. O tempo é o nosso bem mais precioso e constantemente estamos procrastinando e jogando nossos sonhos para o futuro. Ao empreender, isso é bem comum. Eu atendo muitas clientes que sonham com seus negócios, com o sucesso dos seus negócios, mas que na rotina, no dia a dia, eles vão como se ficando ali no banho-maria, ficando alargados assim na linha do tempo, sabe, diluídos. Então é amanhã, passou um mês, passaram 2 meses, 1 ano, e aquilo fica no mínimo para funcionar. O negócio, ou se é uma ideia, ou a progressão, né, o crescimento desse projeto, enfim. Isso acontece geralmente assim, ou mais fortemente com as mulheres, né, que é meu público maior, com que eu trabalho, que eu atendo, porque a gente está ali lidando com todos os pratinhos rodando na nossa cabeça e a gente vai mantendo o nosso projeto, o nosso negócio, no mínimo, para que ele sobreviva. Ou às vezes nem isso, porque eu já tive também esses casos, né, de clientes que perderam a confiança nelas mesmas. As coisas começam a não acontecer e você acha que você não sabe fazer, que você não tem habilidade e que é muito difícil. E esta troca que eu vou falando aqui para vocês, que a gente acaba no curto prazo atendendo a todas as demandas e no longo prazo deixando os projetos e sonhos para trás, transforma a vida da empreendedora ou o sucesso dela em algo muito mais demorado, muitas vezes frustrante, e que reforça essa dependência dos demais, porque na medida em que você não prospera, você se torna dependente, certo? E aí você fica nessa rodinha. Se eu sou dependente, eu tenho que atender a demanda, seja dos meus pais, seja do meu marido, seja do meu chefe. E aí eu fico ali na rodinha de hamster, sem sair do lugar. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a importância das prioridades, né, de identificar as prioridades para que a gente possa ter resultados, para que a gente possa escolher a vida que a gente quer viver, estar alinhada, né, com essas escolhas e com as ações para que isso aconteça. Como identificar essas prioridades? Como perceber o que naquele momento é importante fazer em detrimento de outras coisas que não é que você não vai fazer ou não vão existir mais na sua vida, mas que simplesmente o tempo é um só e a gente precisa fazer essas escolhas, né, para deixar fluir. Então, aquela história, né, a gente está segurando todos os pratinhos aqui em cima, eles vão cair, a gente tem a condição de segurar alguns. Quais são os que a gente quer segurar? O que precisa segurar? Ou que seria muito importante, por N razões, deixar ali rodando e os outros esperar um pouquinho. O que é isso? Como que a gente identifica essas prioridades? Eu gosto de utilizar muito uma ferramenta de trabalho que me ajuda a entender quais são essas prioridades, ou a elencar essas prioridades e poder me organizar para não esperar
o momento em que tudo esteja perfeito, porque ele não vai estar, né? A gente não tem essa. Aliás, é uma das certezas, né? Que sempre a gente vai ter momentos de altos e baixos e de instabilidades, né, na vida, mas que mesmo assim a gente continua. E a gente precisa, de alguma maneira, fazer boas escolhas, né? E esse é o tema central, né, que a gente está falando aqui do mês de abril, onde eu quero trazer um pouco de reflexão, mas também trazer para vocês exercícios, estratégias, táticas, para não cair nesse lugar, para não cair na procrastinação, no medo, em agradar os outros, tanto na vida pessoal, você pode fazer essa estratégia que eu vou trazer aqui para vocês, quanto nos seus negócios. Eu sugiro que você pegue um bloco de anotações e caneta, porque eu acho que você vai querer fazer alguns registros. Vamos lá? Eu trago uma ferramenta que eu adoro. Vocês já devem ter ouvido falar da Roda da Vida, as categorias da Roda da Vida. E elas, sem colocar aqui em lista de melhor ou pior, né, você tem uma lista aí de 10 categorias na sua vida que você pode intencionalmente dar uma atenção maior e organizar. Vamos falar assim, quando a gente faz aí o final do ano, que a gente faz aquela lista de tudo que eu quero fazer no ano que vem, é mais ou menos isso. Então, na minha vida pessoal eu quero tal objetivo, na minha vida financeira eu quero tal objetivo, na minha vida de relacionamentos eu quero tal objetivo, né? Essas categorias são eu organizei em 10 categorias, que são a saúde mental. Para mim é muito importante ter a minha saúde mental em dia, boa. A saúde física, claro, também tão importante quanto. Aliás, todas aqui são tão importantes quanto. O que eu quero dizer é que a gente, em alguns momentos, pode dar mais prioridade a uma que a outra. Por exemplo, família sempre vai ser muito importante para a gente, mas em algum momento a gente pode ou precisa dar mais atenção para a saúde física ou para a saúde mental. Então vamos lá, voltando para as categorias, eu gosto de falar das categorias como 10 grupos, né, de elementos: saúde mental, física, carreira ou negócios, finanças, olhar para as nossas finanças, para a nossa vida lá na frente, a nossa estabilidade, a nossa independência financeira, família, relacionamentos, amizade, trabalho, o que for importante aí, voluntariado ou doações, hobbies, diversão, porque a gente precisa, né, de alegria e prazer na vida, espiritualidade e autodesenvolvimento. Eu uso estas 10 categorias, mas ao invés de colocar elas assim como objetivos rígidos, né, na minha vida, eu criei, aliás, eu adotei de uma autora que eu gosto muito, que chama Danielle Laporte, ela é canadense. Ela fala do mapa do desejo. Então, essas mesmas 10 categorias, eu olho para elas e penso no que eu desejo sentir com relação a elas. Como eu quero me sentir com relação à saúde mental ou física, como eu quero me sentir com relação às minhas finanças. E é isso que eu venho pensando aqui, de trazer de conversa, né, para este podcast aqui, este episódio de abril, pensando que a gente geralmente se preocupa com o sentimento do outro, né? De quem está aqui do nosso lado. Ah, mas se eu fizer isso, a pessoa vai ficar triste ou vai ficar brava comigo, então eu não faço. E aí eu escolho não me permitir. Eu escolho não dar tempo suficiente para mim ou para o meu negócio. E, consequentemente, os resultados no final eles aparecem ou eles não aparecem, né? Eles são desastrosos no trabalho e na vida também. Se eu escolho me alimentar mal, qual vai ser a consequência? Então, o primeiro exercício que eu
coloquei aí para vocês fazerem, e se você não pegou um bloco e caneta, eu recomendo que faça isso, fazer essa lista de quais são as categorias da sua vida aí que são importantes para você e quais são em ordem de prioridade, da mais importante para menos importante neste momento. E este momento, ele pode ser para o mês de abril, ele pode ser para o primeiro semestre, para o ano de 2023, enfim, você que determina o quanto de tempo você vai dedicar para esta prioridade neste momento. Porque às vezes tem prioridades que são muito rápidas, a gente põe o olhar e resolve, e outras precisam de mais tempo para a gente adquirir aí hábito, disciplina, confiança, enfim. Então, quando você tiver essa lista pronta, você vai ao lado escrever da prioridade número 1, qual é a sua meta para esse período? Ou para um período mais longo, enfim. Qual é a sua meta? Ah, minha prioridade é saúde e a minha meta é perder X quilos. Perfeito. Isso daí você vai fazer para cada categoria da sua vida ou para as categorias que você tem clareza que você precisa melhorar, aperfeiçoar. O terceiro ponto desta estratégia é pensar e aí escrever, tá? Esta é uma atividade que eu falo que é uma prática. Não é para você escutar aqui e tudo beleza, vamos para o próximo episódio. A ideia, a proposta é que você faça. Vai depender de você, tá? Então, quais são as atividades ou hábitos, inclusive este, né, de fazer a prática, que você vai precisar realizar, organizar em sua rotina, para que essa prioridade seja realmente cuidada. Eu quero ressaltar que você não precisa abandonar as outras áreas da vida para se dedicar à sua prioridade. Sua família sempre vai ser seu bem mais valioso, porém você pode intencionalmente criar espaços na sua rotina para focar nas atividades que nesse momento são prioritárias e que no final vão deixar sua vida para você e também para sua família muito melhor. Vamos pensar aí de novo na história da dieta dos 8 quilos. Quais as atividades ou os hábitos que eu preciso incorporar ou mudar na minha rotina para atingir esse resultado, para ter essa prioridade cumprida? Porque se eu não tenho um espaço na minha agenda para fazer atividade física, essa daí não é uma prioridade, ou as suas ações não estão alinhadas com as suas prioridades. Então, você pode pensar em olhar para a sua agenda e identificar quais são os espaços de tempo para essa estratégia poder ser implementada. Quando você vai ter tempo para fazer sua comida, ir no mercado, comprar coisas saudáveis, ir na academia ou sair para correr, enfim, montar toda a sua agenda, a sua rotina, onde esta prioridade seja contemplada. No final, você vai ver que tudo vai começar a fluir e ficar mais fácil. Então, o quarto ponto dessa estratégia, para você poder trabalhar em cima das suas prioridades e ter resultados, é criar um checklist. Eu gosto bastante dessa coisa de controles, de organização, quem me conhece já sabe disso, mas eu acredito que para você mudar um hábito, você precisa de uma estrutura, porque não é fácil. E ter um checklist, um checkpoint, um bloco de notas, onde você faz o seu controle de performance com relação a essas ações, você começa a ter primeiro o seu próprio feedback, né? Ah, eu não tive resultado, mas por quê? Porque eu não fiz isto. Então, é importante, por exemplo, vender, né? Eu sempre falo o exemplo vender, porque às vezes a gente está reclamando que não vende, mas o que faz realmente vender?
é uma série de ações que muitas vezes não estão sendo feitas. Então, criar essa estrutura para que isso se torne um novo hábito é o quarto elemento desta nossa estratégia. Dá para entender que nossos resultados são consequência das nossas escolhas? Se elas não estão claras e definidas, não chegaremos a lugar nenhum. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Nesta semana, você vai encontrar mais desses conteúdos no Instagram e no YouTube, onde eu vou dando perspectivas e camadas sobre escolhas que determinam nossos resultados para alcançar sucesso e realização. E, novamente, esta é uma atividade, não é para simplesmente ouvir e aprender. Você realmente tem que fazer o trabalho, agir para que isso impacte a sua vida. Recapitulando, liste as suas prioridades, coloque-as em ordem de importância dentro da sua linha do tempo. Defina metas, objetivos para cada uma. Analise quais as atividades ou hábitos que você precisa realizar para alcançar esses objetivos. Organiza em sua rotina. Faça caber na sua agenda. E para completar, tenha um sistema de controle para não se perder. Já pensou como será gratificante estar alinhada com as suas escolhas? Tudo isso que eu falei aqui está dentro do workshop Plan Me, que eu faço todo início de mês. Lá você tem todas as ferramentas e a minha guiança ao vivo para fazer o seu ajuste de rota, definir as suas metas, organizar a sua agenda e ter um mês mais leve e produtivo. O link está disponível nas descrições do programa aqui do Spotify e também na bio do Instagram. Obrigada, tenha uma ótima semana e nos vemos na semana que vem. Se você gostou desse episódio, lembra de deixar um comentário e avaliar esse programa dando suas estrelinhas aqui no Spotify. Quanto mais pessoas fizerem o mesmo, mais esse conteúdo chegará a quem precisa dele. Para receber a notificação de novos episódios, ativa o sininho e me siga aqui e também lá no Instagram, onde eu tô com o @mercedesalzueta. No YouTube você pode assistir os meus vídeos, cursos e um monte de conteúdo legal que eu coloco especialmente para vocês.